A mulher, ela sabe o que deseja em homem? É complicado, né? Falar sobre acerca de desejos, porque na maioria das vezes nós não sabemos o que desejamos. E o que as pessoas desejam hoje em dia é algo, né, que se chegue a ser algo ou prático ou algo que tire da sua zona de conforto, é algo que está relativo ao prazer ou é algo que o tire das angústias, né? Então, quando você vai falar acerca de desejo, né, o campo do desejo ele é muito grande, muito complexo, né, e muito ambíguo até. Porque tem coisas que você deseja agora e depois de um determinado momento você o deixa de desejar. Então você vê que até o desejo deixa de desejar quando o seu desejo não é satisfeito, né? O interessante é saber de onde vêm os desejos, uma coisa que nós realmente não sabemos. Por exemplo, para Nietzsche, né, a negação de um desejo nega ressentimento. Então, quando você deseja algo e esse algo não acontece, você não costuma esquecer, né? Você costuma alimentar o ressentimento que você tem por esse desejo que não foi alcançado. Muito diferente de Freud. Na teoria freudiana se busca a dizer que a pessoa busca sempre escapar dos seus desejos, embora não querendo. Então, enquanto que uma vertente diz que, né, se busca negar o desejo, esquecer o desejo, a outra não busca. Mas interessante é que estamos falando, por exemplo, da mulher. O desejo do homem ele tem uma característica muito mais prática, né? Muito mais utilitária. O desejo do homem está vinculado principalmente ao sexo, né? E depois ao carinho. Mas e o desejo da mulher? Você vê que o universo da mulher é muito mais ambíguo, muito mais grande, muito mais complexo, né? Interessante que se você perguntar para a mulher o que deseja, a mulher, ela, principalmente no campo dos afetos, ela deseja ser amada. Mas dentro desse campo, né, do desejo dela querer ser amada, ela quer o conforto, né? Ela quer um bom lugar, né, para comer, um bom lugar para almoçar, um bom lugar, né, para namorar, um bom lugar para passear. Então você vê que dentro desse desejo há um campo muito mais abrangente dentro do desejo. O que é o universo, né, da fantasia? A fantasia ela se estabelece em um desejo não atendido, né? Então a fantasia ela é de um universo totalmente flutuante, né? Se você prestar atenção em seus desejos no decorrer do dia, quantas coisas você deseja dentro de um período de 24 horas? Você não imagina, né? Que se você fosse poder prestar atenção e enumerar, você iria até mesmo né, perder a conta, né, do tanto do desejo que você tem dentro desse desejo. Então você vê que o desejo ele tem uma característica totalmente flutuante. Mas assim, se falar do desejo da mulher, interessante que o universo da mulher é muito mais envolto em circunstâncias, né? A fantasia da mulher ela é muito mais rica em relação à fantasia de um homem. Mas quando a mulher ela fala que deseja em um homem, né? Ela não deseja alguém até mesmo que seja companheiro, alguém que seja cúmplice, alguém que seja amigo, alguém que seja namorado. Mas o interessante, né, se falar acerca dos desejos, é aquilo que se fala, aquilo que se diz Lacan, né? Por exemplo,
Quando uma pessoa deseja uma outra, as duas decidem se provar para ver, né, se os universos das fantasias se complementam uma na outra. Então, quando uma pessoa está se relacionando com outra, é como se fosse colocar uma roupa, né? Vamos falar do campo do lado da mulher. Então você vê que se você coloca uma roupa, ou a roupa está justa demais, ou ela está larga demais. Isso que significa o quê? A mulher muitas vezes pode falar bem assim, ó, ele é atencioso, ele é carinhoso, mas ele é relaxado, né? Ele é jeitoso, ele é cheiroso, mas ele é um pouco desligado, né? Ele me chama para sair, ele me chama para comer, mas às vezes ele é muito rude. Então, se você vê, por exemplo, no campo do desejo, né? O desejo muitas vezes ele se realiza, mas não do jeito em que você deseja, né? Há variáveis dentro do desejo de uma mulher. Então, por exemplo, quando a mulher sempre se relaciona com o homem, e não só a mulher com o homem, mas também do homem com a mulher, né? Nem todos os desejos são realizados dentro do campo do desejo, né? Então, sempre tem algo que falta. Então, a mulher, ela sempre vai ficar frustrada, porque o homem que ela quer, na verdade, só existe no seu campo estritamente mental. Porque no mental, por exemplo, você não tem nenhuma variação, nenhuma contrariedade. O que isso significa? Porque quando você está falando acerca das suas fantasias, dos seus desejos, se realiza tudo que está dentro do seu desejo. Então é por isso que a fantasia ela é tão gostosa, tão atraente, que seduz muito, né? E que você quer que ela se realize. Porque dentro do campo estritamente mental não há nada que vai contra a sua vontade. Mas quando você se relaciona com alguém, há choque de valores, há choque de interesses, há choque de gostos, né? Há contrariedades, né? Há contratempos. Então, se você verificar o que uma mulher deseja num homem, é muito complexo até mesmo, né? Porque cada mulher é um ser individual. E quando o homem fala bem assim, eu sei o que as mulheres desejam, não sabe. E as mulheres também não sabem o que elas desejam, né? Se perguntar para a mulher o que ela deseja, ela fala bem assim, nossa, eu nem sei o que eu desejo. Eu quero um homem, mas, por exemplo, quando ela vai encontrar esse homem, não é o tipo de homem que ela gostaria, né? Não é o tipo de homem que ela gostaria de se relacionar, né? Então, algumas reclamam, né? Eu quero um homem bonito. Aí, quando aparece um homem muito bonito, começa a dar um certo trabalho. Aí a mulher fala bem assim, não, eu não quero um homem muito bonito, eu quero um homem, né, companheiro, né, que seja complacente comigo, um cúmplice, né. Aí quando conhece um homem, o problema é que ele é muito simpático, né, que ele dá atenção a todas as pessoas e isso vai gerando até mesmo um certo desconforto. Mas é da natureza humana não saber aquilo que se deseja, né. Porque, por exemplo, no campo do desejo, né, quanto mais variedades de escolher você tem, mais angustiado você fica. Se você vê nesses aplicativos de relacionamentos, né, é uma espécie de uma prateleira virtual, né? A pessoa escolhe tanto, tanto, tanto que fica perdida entre 2 ou 3 relacionamentos. Porque a pessoa ela tem a tendência, né, digo pelo lado praticamente da mulher, por exemplo, quando ela conversa com 5 ou 6 homens ao mesmo tempo, ela quer a característica desses 5, né, ou 6 homens em um homem só, né? Não estou isentando que o homem possa fazer isso, mas o homem também faz. Mas em relação da mulher, ela quer um ser totalmente perfeito. Mas isso acontece de um modo totalmente inconsciente. Por quê? Porque o que ela deseja em cada um dos homens está de acordo com a sua fantasia. Mas essa fantasia, né, ela apenas acontece no campo dos afetos. Esse campo dos afetos é como? Né? O que esse sentimento, o que esse desejo faz eu sentir quando eu sou influenciado por essa fantasia, né? Ou seja, o desejo ele aumenta a fantasia. Então é por isso que as pessoas têm o costume de, por exemplo, de formar uma espécie de Frankenstein, né, dos desejos. Formar, por exemplo, pegar cada característica
de um homem em um homem só. Mas se uma mulher conseguisse fazer isso, pegar, né, todas as características de um homem, né, e formar um homem só, ela apenas criaria mais um monstro, né? E esse monstro ia até correr atrás dela. Então, ou seja, a sua maior criação, na verdade, seria o seu maior tormento, né? Porque incondicionalmente, né? Porque nós temos essa mente muito romântica, né? Dos relacionamentos. Mas se uma mulher pudesse criar um homem, né? Praticamente que seria o homem dos desejos dela, na verdade, iria ser o maior tormento da sua vida, né? Porque ele até mesmo seria perfeito demais. Então seria uma espécie de um Frankenstein, né? Ideal que a pessoa criaria. Então isso, né, mostra que muitas vezes, quando seus maiores desejos são realizados, também pode ser um de seus maiores tormentos.